Meu maior medo na época era a gente inovar em alguma coisa e era um tiro no escuro. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente sabia que o mercado ia gostar muito, porque ele realmente é um produto diferenciado. A gente sabia que estava lançando um produto sensacional. A gente tinha essa noção pelos ativos, pela qualidade do produto, pelo que a gente escolheu e testou e viu o resultado. A gente não tinha dimensão. Do tamanho né, do que isso ia virar. Porque o Weight realmente, ele não tem nada parecido. Não tem nada de blend de óleos no mercado mundial. Não tem nada ainda que chegue aos pés do Weight. Não é porque é meu não, gente. É porque é o que é. Eu tenho 3 destaques no meu perfil do Instagram, Vanessa Machado A, que tem antes e depois, assim, incríveis. De queimadura a psoríase. Isso a gente não tinha estudado ainda. Isso a gente não tinha estudado. A gente estudou na pele anti-rugas, mas o que ele faz ele é muito inovador, ele é muito único. Eu nunca vou esquecer que um dos pontos assim, que eu me senti um pouco insegura, que eu falei, será? Eu fui conversar com o professor Vanderlei, na época, sobre o óleo de café, né? Dentro daqueles estudos que a gente já fez do óleo de café. E aí, eu sentei na frente do professor Vanderlei, ele é uma pessoa que é cética, né? Cientista. Tá quentinho, né? E ele é muito cético. Ele falou, mas o que os óleos fazem na pele? Aí eu dei aquela... Se ele questionou isso, e tudo que quando as pessoas veem, assim, eu lembro quando a gente falava que era um blend de óleos para uma pele oleosa, seca, para todos os tipos de pele. Isso é uma coisa inexistente. De difícil compreensão. Porque todo cosmético é sempre vendido focado para... Ou oleosa ou seca, né? Numa mista. Isso. O que ele faz? Ele perguntou para mim o que ele faz na pele. Que eu sabia, então, ou seja, tem pouco estudo sobre isso. Agora, inclusive lá na USP mesmo, depois que eu coloquei o projeto, que eu já tenho uns 2 anos mais ou menos, já tem umas 3 empresas estudando óleo essencial lá para outros tratamentos visando a melhoria da qualidade da pessoa no tratamento de câncer e tudo mais, né? Mas até aquela época... Para que servia o óleo na pele? O que ele fazia? Ele me perguntou o que ele faz na pele. Aí eu falei, olha, Dr. Vanderlei, ele é um produto que amolece os queratinócitos, porque se eu falasse para ele, olha, ele penetra nas camadas mais profundas, e ele estimula colágeno, elastina, ele ia olhar para minha cara e dar risada, porque precisa comprovar isso. Né? A gente sabe dos benefícios, eles são milenares, a gente sabe disso. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você comprovar, e a gente conseguiu comprovar. Então, claro, agora vem uma segunda remessa de estudo, de comprovação, para essas questões inflamatórias, né, de psoríase, porque daí depois que a gente lançou o Weight, aí as pessoas começaram a usar para outros fins. Para vários outros fins, inclusive, é muito engraçado. Já passei o Weight ali. Eu falei, opa... Eu queimei a pele, passou. Que mais? Teve o caso da psoríase, eu acho que foi fantástica, que foi com o Ricardo, né? É porque psoríase geralmente é tratado com corticoide, né? E, então, quando você consegue tratar em 3 dias com produto natural, realmente é algo revolucionário. Psoríase, já tem casos de gente que já tratou hemorroida, já tem tudo. É que a gente não pode divulgar, porque é cliente fala, não fala meu nome, não. Não fala, não. Uma coisa que eu percebi também, que o mercado, ainda bem, né, que isso tudo aconteceu, ainda bem que a gente tem as redes sociais, né? Quando eu te conheci, eu comecei a te acompanhar, eu já sempre gostei muito do que era natural, tanto que a Dermociência nasceu de matérias-primas naturais. A gente não tinha muito empresas de confiança validadas aqui no Brasil, que foi essa a minha grande dificuldade para trabalhar com produtos brasileiros. Mas eu vi no teu perfil uma coisa incrível, que era assim, o processo de envelhecimento sem o uso, né? Porque quando você começou a falar, quando que aconteceu isso na tua rede social? Quando que você começou a dar dicas de óleos vegetais, óleos essenciais? Por que você sempre gostou disso? Ou foi uma alternativa a outras coisas? Não, assim,
Bom, eu tava, antes da pandemia, eu tava, eu tava fazendo outras coisas e eu tava numa situação financeira muito ruim. Quebrei, meu marido quebrou na época. E eu sempre fiz parte de um ciclo social muito bem, sempre fui muito bem relacionada e tal. E eu não, e isso, desde sempre eu gostei dessa coisa. Eu tinha uma avó baiana, eu cresci muito rápido, então quando esfriava um pouquinho em Goiânia, eu tinha dores horrorosas nos ossos, porque era meu corpo crescendo muito rápido. Com 12 anos já tinha esse corpo. E aí minha avó fazia umas coisas com farinha, pegava umas ervas, então eu sempre fui fascinada por isso que passava na hora. Não tinha remédio que parava minha dor. Minha avó ia lá, fazia as alquimias dela e passava na hora. Era a única coisa que passava. Ela ia uma meia por cima e tal. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, eu sempre fiz as minhas misturinhas. Eu sempre gostei, até por falta de dinheiro mesmo, de não poder comprar um creme caro. Eu sempre gostei de estudar o natural, o barato. Então, eu falava de óleo de coco para as minhas amigas. Quando ninguém ainda falava. Ninguém falava de óleo de coco. A gente não usava óleo de coco. Você jura que eu vou passar óleo no meu cabelo? Eu falava, meu irmão, não tem máscara mais maravilhosa do que óleo de coco. E aí, eu falava isso, sem meio que foi por isso que eu resolvi lançar meu canal. Falei, cara, ninguém está falando disso. As pessoas têm que ter essa alternativa, porque até na minha época, os importados e tudo, os nacionais, não tinha nada assim para minha idade, não tinha maquiagem para minha idade. Eu comecei velha, eu comecei com 40 anos, né, a ser influencer, blogueira, essas coisas. Então, E aí você chegou nessa fase e não tinha nada no mercado, tinha imagina. nada no mercado. Eu falei assim, então eu vou fazer. Que então, isso não faz tanto tempo atrás, assim. Não, foi ontem. E ainda, até hoje, eu acho que não tem algo focado específico para pele madura. A pele madura, ela tem que buscar o que tem no mercado para remediar a situação. E vai criando truques, né? É. Que foi isso que você começou a fazer lá no... Fazer eu comecei a estudar verdadeiramente óleos, assim. Então, eu via... óleo de girassol diz que faz bem pra pele. Aí eu ia pesquisar tudo de óleo de girassol. Via tudo. Aí, então, eu descobri o óleo de gerânio, descobri gente, como é que chama aquele? O olíbano, não, a rosa mosqueta. A rosa mosqueta, a rosa mosqueta foi um insight. A rosa mosqueta deu uma febre, né? A rosa mosqueta deu uma febre. Mas pra mim foi um insight, porque eu falava assim... Da trilogia. Eu lembro que eu falava assim, gente, na época... eu sempre gostei muito de jogar, né? Eu ia pra Argentina jogar no cassino todo ano. Nessa época eu tava bem ainda de grana. E aí eu lembro da minha avó falar... não tinha remédio para cicatriz. Então as pessoas operavam, né, e punham rosa mosqueta. Eu falei, gente, se rosa mosqueta é bom para cicatriz, eu imagino que para ruga deve ser maravilhoso. Porque, né, esticou a pele, deu mesmo. E eu ia para a Argentina e comprava rosa mosqueta de litros, assim. Aí fazia várias misturas com rosa mosqueta. Bom, rosa mosqueta estourou. Depois foi aquele óleo... Gente, eu esqueci o nome do óleo, daquele da Oá. Cacai? Cacai, ótimo. Cacai só é difícil de comprar, amiga. Pois é. Ele é, acho que da Amazônia brasileira também, mas quem extrai mesmo e vende numa qualidade blá é na Colômbia ou em algum outro país beirando o Brasil. A gente ainda... A gente pesquisou para pôr no Waze. A gente queria muito cacai. Ele é um óleo fino, ele é um óleo leve. É que a ideia do Eite era juntar ômega 3, ômega 6, ômega 9, vários minerais, várias vitaminas, enfim, né? Pegar um pouquinho de bom de cada óleo, assim. E aí vendi muito cacai também. Muito. Aí até eu comprei. o Eite. Eu compro tudo que ela